Olá, meus amigos, como vocês estão? Eu espero que bem dispostos, porque hoje aqui a gente quer falar um pouco sobre a prudência, a mãe das virtudes. A prudência, ela tem que estar em todos os atos. Eu vou te mostrar como que a prudência é algo como que ela se manifesta no dia a dia. E também vou falar um pouco dela de forma mais abstrata. É verdade que esses primeiros vídeos, eles têm sido de conceitos de uma forma um pouco mais abstrata. A gente tem falado de conceitos só que isso precisa ser assim, principalmente porque eu estou no começo do canal e eu quero criar uma base que vai servir de raciocínio, para que lá na frente, quando eu venha falar da articulação mais do mundo real, dar exemplos, ou falar de livros, ou falar de alguma coisa, sempre que a gente citar prudência, eu tenho esse vídeo aqui para linkar com ele. E é sempre bom a gente entender um pouco mais como funcionam as coisas, porque a gente está aqui em busca da felicidade, e a verdadeira felicidade é a grandeza de alma, é conquistar essa grandeza de alma. E para que a gente parta para qualquer virtude, para que a gente comece a entender isso melhor, a gente tem que ter algo aqui que é muito claro, que é humildade. Porque o que é humildade? Humildade é andar de acordo com a verdade. Humildade é estar inserido dentro da verdade, é você desejar a verdade. Então, primeiro, isso já se relaciona com a prudência, porque prudência você precisa estar articulado com a verdade. Você vê que existe a verdade, e você deseja, você anseia, você começa a agir para buscar, para adquirir a verdadeira razão que vai te levar para essa verdade. Então vamos lá. A gente está aqui, a gente sabe que existem as nossas paixões, são nossas inclinações, os nossos sentimentos, e de repente eu vou estar completamente apaixonado, eu vou estar atraído sexualmente por alguém, vou estar com muita vontade de comer alguma coisa, e existe a nossa razão. A busca pela reta razão, alinhada com a verdade, aqui mora a prudência. Como assim mora a prudência, Pedro? Seguinte, porque muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente vai estar numa circunstância, por exemplo, eu conheci uma mulher, só que essa mulher não é boa para mim, mas eu estou apaixonado. Na verdade, a gente está muito envolvido emocionalmente, muito envolvido porque faço sexo com ela, o sexo é muito bom, e por mais que a gente brigue, a gente sempre acaba resolvendo nesse momento de prazer, e aquilo me deixa totalmente voltado para essa mulher. Mas se eu olho os meus amigos percebem que essa mulher me manipula, eles percebem que essa mulher não é sincera, eles percebem que essa mulher me domina de certa forma, ou então a minha família também percebe, todo mundo da família tenta aconselhar, Pedro, abre o olho, às vezes não de forma tão direta, porque as pessoas não querem ser tão indelicadas, então de forma sutil, ou então a mãe, né, que é mãe, fala assim, pelo amor de Deus, você não vai casar com essa mulher, né, e claro que isso poderia ser o inverso, né? Poderia ser tipo uma mulher com um homem, e aí um relacionamento totalmente abusivo, manipulador, fazendo gaslight, que eles falam, né? Enfim, só que você se recusa a olhar para a realidade. Por quê? Porque como Platão ali, né? Como essa filosofia clássica, é como se a gente estivesse pensando com o nosso abdômen. O abdômen, metaforicamente, representa algo que é dado pelas paixões. O tórax é a nossa ira, são as nossas faculdades, a vontade, né? E ela depende dessa nossa ira. E a razão seria a nossa inteligência, a capacidade de perceber o mundo como ele realmente é. E quando eu falo mundo como ele realmente é, a gente está falando aqui de entender que existem leis no mundo. Que leis, Pedro? Tipo, da justiça, as leis que estão escritas no Código Penal, por exemplo, na Constituição? Não é bem isso, não. Isso é lei, ok. Só que essas leis só são boas se elas estão dentro, se elas subsistem de forma a criar uma ordem na sociedade, de forma que elas estão debaixo da hierarquia dessa lei natural, essa lei superior, essa lei que contém a verdade. Então, por exemplo, você conhece a lei da gravidade, você conhece a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, você conhece a terceira lei de Newton. Essas leis, elas não foram inventadas, elas foram descobertas. Elas estão na natureza, elas estão no modo de agir do mundo, mas alguém foi lá, Newton foi lá e percebeu a gravidade. A maçã caiu na cabeça dele ali e ele falou,
foi que isso aqui caiu? Ele começou a investigar, ele começou a fazer cálculos, ele descobriu que existe a lei da gravidade. O fato dele usar cálculos para descobrir isso também mostra que a própria matemática ela está inserida, existe a lei, a harmonia, existe uma certa harmonia com a realidade dentro desses números que também foram descobertos. O exemplo clássico de um triângulo. Se eu desenho qualquer triângulo num plano, eu tenho a soma desses ângulos, são 180 graus. Da mesma forma como existem essas leis, existem lei da termodinâmica e assim por diante, existe também a lei da natureza do homem. A gente percebe que o homem funciona dentro de uma certa lei, né? Existe um jeito próprio do ser humano. E é isso que a gente está buscando. E quando o ser humano ele consegue se inserir, ele consegue entender que essa lei, existe um jeito próprio do homem ser mais homem, existe uma grande motivação por trás de cada pequeno ato, de cada pequena motivação que a gente tem. E a gente vai humildemente se colocando debaixo desse funcionar perfeito do ser humano. A gente vai tentando adquirir essa capacidade por meio dos hábitos, por meio das escolhas. Aqui a gente percebe que existe a verdade e a gente prudentemente está buscando a verdade. Então vamos para mais um exemplo aqui para ir articulando. Então vamos supor que uma mãe com um filho e esse filho ele comeu a sobremesa antes do almoço. Você tá maluco? Não acredito que você fez isso! E a mãe pega e dá palmada e bate no menino porque ele comeu sobremesa antes do almoço. Ele deveria ter comido? Ele agiu bem ao comer sobremesa antes do almoço? Não. Realmente é ruim comer. E é ruim, a gente percebe, por N motivos. Então, ele primeiro já está agindo de acordo com essa paixão ali do abdômen, da gula, né? Mas não só isso, ele ainda é uma criança e é normal que ele sinta os impulsos, ele sinta as inclinações e ele tende àquilo. Cabe à mãe educá-lo bem. Se ele constrói o hábito de só querer comer sobremesa, de só querer comer açúcar, de comer sobremesa antes do almoço, isso inevitavelmente, porque é a realidade, vai desdobrar em vários comportamentos ruins. O mais óbvio é uma provável tendência a diabetes, obesidade, mas ele vai ser desregrado também com a vida. Ele vai ter uma tendência a ceder tentações mais fáceis e talvez ele seja inclinado a ceder a outras paixões, não só da gula, né? Não só da alimentação. Porém, o agir da mãe, se ela pega esse menino comendo a sobremesa e ela mete a porrada nele, ela começa a gritar e a fazer um escândalo, ela está descompensada também. Ela também não está inserida na realidade. E com o passar do tempo, uma mãe tirânica, o filho começa a olhar para ela e vai na faculdade e fala, caramba, minha mãe é injusta, minha mãe é uma descompensada. E ele começa a ter conflitos, ele vê que essa mãe também não está muito bem inserida na verdade. E ele começa a se rebelar contra a mãe. Essa mãe é imprudente. Ela, por exemplo, deixa a ira dominar ela. E você já percebeu que quando sobe a ira, você tem tendência a agir mal. Se você age sob a influência da ira, se você age quando você está irado, você tende a agir mal. Então a gente percebe prudência é aceitar, é conseguir articular conceitos universais, a verdade com a realidade. A verdade como um princípio moral universal que cabe para todo mundo, mas ele precisa ser articulado com cada circunstância. Então, primeira coisa, fica claro que a prudência, ela não é cautela. A cautela pode ser prudência? Sim. Se no momento pede cautela e você é cauteloso, você agiu prudentemente. Mas ela não é sinônimo de cautela, porque parece que se criou, né, prudência e cautela, quase que uma covardia. A pessoa se torna incapaz de agir e fica esperando o melhor momento o tempo inteiro, com um perfeccionismo doentio. Isso não é prudência. A prudência, ela vê o fim último do ser humano. Você humildemente se inseriu dentro da verdade. Você viu que existe a verdade, você busca a verdade, você busca o conhecimento
para agir com a verdade. Aqui já existe um princípio de prudência. Mas às vezes você vai falar para mim, mas Pedro, eu percebo que é certo, mas eu não consigo agir. É porque você ainda não adquiriu a prudência. A prudência, as virtudes, elas sempre são hábitos que vão se aderindo, que é uma potência que já existe em você, e você precisa atualizar essa potência. Você precisa aderir, você precisa conquistar e tomar posse para que ela seja sua. E não é porque você agiu uma vez prudentemente que você se tornou uma pessoa prudente. Mas quando você vai repetindo isso, isso vai entrando para sua alma de forma com que você vai, aí sim vai adquirindo a prudência. Então não existe um plano para se tornar prudente. Se torne prudente em 1 ano, se torne prudente em 6 meses, se torne prudente em 1 semana na minha imersão. Não, isso não existe. A gente percebe que na reta razão a gente viu essa verdade, e a nossa vontade ela é livre para escolher os meios. E você precisa de uma vontade certamente irascível para controlar essas paixões e fazer muitas vezes o que você não quer. Por exemplo, voltando ali para a lei da gravidade. Mas eu não quero que a gravidade seja assim. Eu não quero cair no chão e machucar. Problema seu, cara. Não tem nada que eu possa fazer para te ajudar. Posso entender a realidade e, sei lá, você vai andar de patins e colocar a joelheira para que você não se machuque. Mas eu tô partindo do pressuposto que existe a gravidade, que existe o risco maior que você tá andando de patins. E quando você anda de patins, você cai, você machuca muito o joelho. Então, eu consigo colocar uma proteção. Eu tô articulando a verdade com um acontecimento específico. E a prudência, ela ajuda a vontade a ordenar esses meios para que você busque esse fim último, essa felicidade, essa grandeza de alma. E aqui, o que a gente começa a perceber? Eu falei no começo, a prudência é a mãe das virtudes. Todas as virtudes dependem da prudência. É como se ela fosse a qualidade das outras virtudes, a medida certa de cada circunstância. Não no sentido de quantidade, mas de qualidade. É a fortaleza, é o jeito próprio de agir com fortaleza, com justiça. Ou seja, a justiça deve ser prudente, a fortaleza deve ser prudente, a temperança deve ser prudente. Então a prudência é ser ordenado ao bem, sendo guiado por essa reta razão que busca a verdade. E aqui uma coisa que é muito importante é que quando a gente começa a buscar, a gente enxerga que existe uma verdade, existe esse princípio da prudência na gente, e a gente enxerga que a gente quer buscar, então, aprimorar a nossa razão. A gente quer buscar essa reta razão. A gente quer buscar isso. Só que a gente percebe que vai precisar de certa pedagogia, vai precisar de um certo guia, e que a gente, como eu já falei, não vai conquistar isso da noite para o dia. A gente vai ter que se modelar, vai ter que modelar interiormente o seu querer, o seu desejo, para que você alcance essa reta razão. Então, a retificação da sua razão, ela é o primeiro passo. E isso vai exigir certos sacrifícios. E uma coisa que é muito interessante é que o ser humano ele é cheio de viés. O que é viés, Pedro? É uma forma distorcida de eu interpretar a realidade. Então, se eu sou o cruzeirense, por exemplo, dá um exemplo bem chulo aqui, mas eu sou o cruzeirense, eu amo o Cruzeiro, então para mim o Cruzeiro é o melhor time do mundo. Isso é verdade? Não. Mas o meu viés, por eu desejar tanto que o Cruzeiro seja o melhor time do mundo, eu acabo distorcendo a realidade para o meu querer. E quando você busca essa verdade, você tem que afastar desses vieses. Mas muitas vezes, por que a gente fala tanto, às vezes, de cuidar da alimentação, de fazer atividade física? Porque corpo são, mente são. Quanto mais você tem hábitos que te levam para vícios, por mais que às vezes você não perceba, você pode ter uma tendência maior de estar sendo influenciado por esses pensamentos, por essa circunstância que você vive, e você tende a relativizar as coisas, ou tende a criar teorias de forma enviesada, que por mais que você acredite que estão inseridas na verdade, você vai estar distorcendo elas. Por isso que é um compromisso muito sério com a verdade, e você tem que estar disposto a reconhecer as suas limitações.
E por isso que é muito importante você começar a agir buscando o bem do seu corpo. Porque o seu corpo, ele começa a te dar certa força, você começa a se calcular melhor. Quando você busca uma disciplina de dieta, por exemplo, você vê sua incapacidade de agir. E muitas vezes sua incapacidade de se manter nessa dieta é porque você é imprudente. Você achou que você nunca mais ia falhar. Você achou que fazer uma dieta radical de uma hora para outra, que você já tinha se tornado capaz disso, você já tinha conquistado isso, mas muitas vezes seu corpo tem a tendência de desejar aquilo de uma maneira tão forte que é muito improvável que você consiga uma dieta radical de longo prazo. Então você agiu de forma imprudente, você não olhou para a verdade. Você tinha um querer alto de alcançar a verdade, de alcançar algo nobre, de melhorar o seu corpo, de melhorar a sua alimentação, de melhorar a sua saúde, porém, você caiu no engano de ser imprudente. Você tinha muita estima por você mesmo, você se calculou mal, você achou que você era muito mais capaz do que você realmente é. Te faltou humildade. Te faltou humildade para estar inserido na verdade e falar, cara, será que não é melhor eu entender um pouco aqui de que eu tenho por exemplo, um paladar muito hiperpalatável. Gosto muito de açúcar com gordura, ou seja, sorvete, essas besteiras, hambúrguer. Eu só quero comer essas coisas. Então, talvez o melhor seja começar a controlar as calorias, por exemplo, e reduzir a coca para uma coca zero. E reduzir os doces para doces pontuais aqui, específicos, para que eu não corte 100% o açúcar no primeiro momento, mas eu comece a educar o meu paladar. Talvez seja prudente eu comer uma pratada de salada antes, porque quando eu como uma pratada de salada, ela tem muita fibra, e a própria natureza da salada vai começar a me dar saciedade. Então, quando eu vou comer, ou quando eu for almoçar, eu não vou ter tanta fome mais, eu não vou ter tanta vontade de comer muita coisa, mais do que eu deveria comer, porque a própria salada, na sua natureza, vai dar uma sensação de saciedade. E aí você começa a articular, de acordo com o que você precisa, uma boa dieta. E aí você começa a cuidar do seu corpo. Isso é prudente. Então, por que é prudente? Porque você percebeu o que é real, você aceitou suas limitações, você não se estimou demais, não achou muito, não esperou muito sobre você, mas você deu um passo para melhora. Você começou a construir hábitos que vão te fazer bem. Ou seja, você vê que esse padrão que eu estou tentando repetir para dar ênfase mesmo, né? Você observa a verdade universal. A verdade universal é o quê? Que se eu cuidar melhor do meu corpo, se eu cuidar melhor da minha nutrição, eu vou estar adquirindo mais força de vontade, porque eu estou precisando de certa ira para ir contra algo que eu quero, algo que eu desejo, porque eu estou a fim de conquistar algo melhor e porque eu estou a fim de alcançar essa reta razão e porque eu estou querendo ser alguém virtuoso. Mas eu não vou ser alguém virtuoso da noite para o dia, eu preciso conquistar isso. E talvez o primeiro passo que eu preciso dar é começar a cuidar da minha saúde, do básico, né? Dessa estrutura modular que vai ser melhorar a sua alimentação, os horários de alimentação, fazer uma atividade física e dormir bem. Então você começa a olhar para isso e você fala, tá, então vou articular isso com a minha verdade, com a minha realidade, não minha verdade, com a minha realidade, e de uma forma concreta eu traço um plano para agir, porque a realidade é soberana. E isso da realidade ser soberana é uma coisa muito engraçada, porque quantas vezes você entrega fatos, você mostra dados da realidade para as pessoas e ela fala, não concordo, mas minha opinião é outra. Cara, mas eu não tô falando de opinião não, cara. A Terra é plana. Isso não é o contrário. A Terra não é plana. Não concordo. Como não concorda, cara? Como não concordo? Ai, ai. O Cruzeiro é melhor que o Atlético. Não concordo. Como não? É maior. Maior é. Melhor hoje não é não, mas maior é. Então, não, brincadeira à parte, assim, né? Mas você não pode recusar a realidade. Se você briga com a realidade, você é imprudente. Tipo, já viu aquele tipo um meme, assim, né? Que não é meme, mas é porque aconteceu de verdade.
tem uma foto da galera, tipo, numa piscina, assim, ligando a tomada e a tomada dentro da piscina, assim, os caras dentro da piscina, brigando com a realidade. A minha opinião é que isso não importa muito, não. Eu acho que é exagero esse trem de a água conduz a eletricidade. Minha opinião é que eu não estou correndo risco de vida fazendo isso. Tem uns memes de por que homens vivem menos. E aí você vê o que é imprudência. É agir como aqueles caras agem, né? Mas também não quer dizer covardia. Vamos supor, você está ali diante da sua família e aparece um perigo real, aparece alguma coisa, e você sai correndo e deixa a sua família para trás. E você deixa eles pros lobos. Aí você foi imprudente. Porque você não aceitou, você não agiu com força, você não agiu com justiça, você não cumpriu o seu papel de homem. Então a prudência ela vai te instalar na realidade. É essa harmonia da verdade universal com o meu particular, com o que está me acontecendo, com minhas circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo elas, eu não salvo a mim mesmo. Ortega y Gasset, né? E para que você consiga fazer essa harmonia, existe um triângulo que você precisa inteligir o que está acontecendo, aquela realidade, você precisa querer e você precisa agir de forma boa, de forma prudente, de forma excelente. Então, qual que é a ferramenta para buscar a prudência? E aí, então, se você fala assim, eu consigo perceber racionalmente, mas eu não consigo agir, minhas paixões me dominam, ou qualquer coisa do tipo, tudo bem. Você não está conseguindo agir como você deseja, mas você pelo menos já vislumbra que existe algo bom, que existe a verdade, que existe a justiça, só que você ainda não adquiriu a forma. Pelo menos você já está inserido de certa forma nessa realidade, e aí você precisa estar atento aos atos. E não existe uma fórmula mágica, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer. E é claro, igual eu falei, comece com bons hábitos. Comece cuidando da sua alimentação, do seu corpo, da atividade física, do seu sono. Comece a ler livros. E aí, é muito... O que aqui começa a ficar mais concreto, por exemplo, eu tenho um vídeo falando sobre por que ler livro e como que a literatura expande a sua consciência, mas ali você vai ver a inveja imprudente, né? O jeito imprudente de um personagem agir e às vezes o jeito prudente de outro personagem agir. Você começa a ver circunstâncias e quando você vai abrindo o seu horizonte, além de você começar a ver jeitos diferentes de se comportar, ou muitas vezes como uma verdade universal, uma essência do ser humano se manifesta em outra pessoa e você começa a reconhecer aquilo em você mesmo, tudo isso, essa busca por estar inserido na verdade. Mas além disso, você começa a tirar a sabedoria desse livro e você começa a olhar para a realidade porque você lê uma ficção de uma forma diferente, de uma forma mais ampla, de uma forma concreta. E isso te dá sabedoria para agir no dia a dia, te dá capacidade de ter compaixão das pessoas. Você começa a ver através dos seus olhos, mas como se tivesse 1000 olhares juntos de todos aqueles 1000 personagens da visão do autor do livro. Você começa a enxergar aquilo melhor e por isso que isso te ajuda a ter mais prudência. E aqui existem algumas coisas que eu anotei que acabam sendo da prudência, né? Que são como se fossem virtudes anexas. Por exemplo, a memória. E aqui a memória não é no sentido literal de gravar uma lista, apesar de que isso é bom e isso vai ter sua ajuda ali indireta, né? Mas aqui é a memória que captura uma essência, que captura uma verdade, que captura por exemplo, isso aqui tá estranho, isso aqui tá caminhando para um lado ruim. É uma memória de que você vê um jeito de agir, é que como se fosse uma intuição. Isso aqui é amigável, isso aqui é confiável. Você começa a perceber aquilo ali e aquilo começa a agir de acordo com você. Do nada, Pedro. Não, articulado de preferência com o Espírito Santo, porque você está inserido na verdade, mas também de situações semelhantes. Você não era a mesma pessoa, não era a mesma circunstância, mas a essência daquilo ali era a mesma e te traz certa memória, certa lembrança daquilo. O intelecto, né, que é essa capacidade de inteligir, você olha para o entendimento, você olha para a realidade
Aquilo, você começa a extrair o que realmente está acontecendo ali. A docilidade, que é você extrair sabedoria de outras experiências. Aquele velho ditado, né, de que eu não lembro exatamente como estava o ditado, mas tipo assim, aprenda com o erro dos outros. O burro é o cara que aprende sozinho. Sempre tem, a gente já ouviu várias pessoas falando disso, mas como fazer isso? Você tem que estar disposto a aceitar conselhos. Você tem que estar disposto a aceitar correção. Você tem que estar disposto a ouvir histórias. Você tem que estar disposto a ter um olhar atento para as outras pessoas, para a verdade. Você não pode ser soberbo, achar que você já inteligiu tudo e que você sabe como o mundo funciona. Você, na verdade, nesse sentido, você é imprudente, você está indo de forma contrária à verdade. Mas, outra forma muito boa, que é o que eu acabei de falar, é buscar livros clássicos, buscar histórias, ficções. Também, outra coisa é agir bem diante do inesperado. Algo completamente inesperado aconteceu e você começou a perceber que rapidamente você já articula tudo que você tem, porque você conquistou isso, você tem esse olhar atento, você teve docilidade, você tem esse intelecto, esse entendimento da verdade, você tem uma boa memória, e você sabe como agir. Você pode ter também uma providência, e essa providência é uma capacidade de antecipar. Você vê que alguma coisa está acontecendo e você antecipa. Você faz um planejamento financeiro antecipando a uma possível crise, como o José, no sonho que teve, ele foi prudente, ele se antecipou, ele usou os 7 anos de fartura para antecipar os 7 anos de crise. E ali, durante a crise, não faltou. Ele foi prudente. Então, e aqui a gente percebe que você nunca pode estar nesse só momento presente. Claro que quando a pessoa fala de mindfulness, não é exatamente isso que ela fala, mas às vezes eu acho que tem um certo desvalorizar do passado e do futuro quando a gente está falando de sabedoria, de jeito de agir no mundo. E justamente essas experiências passadas e ter certa inquietação sobre o futuro, não a ponto de te causar ansiedade, não a ponto de te deixar desconecto com a realidade, com o momento presente, mas justamente porque você sabe que tem algo para vir, você começa a prever certo cenário que parece muito concreto, e como você é uma pessoa prudente, você nunca deixa de ter um pouco de inquietação, um pouco de movimentação, porque senão você se dá o presente e aí você começa a ser destemperado, você começa a agir de forma imprudente. E claro que ela pode ser cautela também. Ser um momento pedir cautela. Enfim, é isso hoje. E se você gostou disso, se você quer ter mais prudência, eu estou começando uma área de membros minha, um curso, vamos dizer assim, mas é que não é bem um curso, onde eu quero articular toda essa antropologia, os vícios, as virtudes baseadas nessa antropologia, mas também articular isso com a neurociência, com conhecimentos técnicos, práticos, que não vêm de mim, mas vêm, por exemplo, do Huberman, que é um neurocientista que eu gosto muito de acompanhar, e ver como que aquelas dicas elas podem nos fazer bem na busca de virtudes, na busca da prudência, na busca da fortaleza, para que a gente possa realmente ter uma conquista de almas. Mas também eu não fico só nisso. Porque, como eu falei aqui, a literatura clássica, ela te abre os olhos. Ela te coloca a possibilidade de outras perspectivas. Ela te ajuda a ser prudente, ela te ajuda a andar de acordo com a verdade, ela te ajuda a ter compaixão das pessoas. Então, todo mês a gente vai pegar um livro para ler em conjunto, como se fosse um clube do livro. Eu nunca participei de um clube do livro, então eu não sei exatamente como funciona. A princípio, não estou criando um planejamento de leitura, mas eu vou começar a ler no finalzinho de Crime e Castigo agora. Ainda não abri, então o Crime e Castigo eu vou ler sozinho. Se você quiser ler, você vai ter que ler depois. Mas agora, e aí eu vou começar a Memória Póstumas de Brás Cubas. Lá esses personagens, o que esses personagens vivem com essa busca, né? Onde ele foi imprudente, onde ele se tornou, onde ele teve vício, os comportamentos dele, tentar entender um pouco da psicologia, entender um pouco da essência do ser humano, para que a gente possa colocar isso na nossa vida, na nossa perspectiva, e assim crescer, né? Crescer em atos, crescer no agir, e nessa busca pela verdade, pela virtude. E junto com isso eu também pretendo fazer a mesma coisa com o cinema. Então, eventualmente, sempre vou assistir um filme, e aí vou subir lá o filme e tudo mais, e a gente vai articulando todas essas coisas na busca
por essa felicidade que é a conquista de uma grandeza de alma. Meu nome é Pedro, eu estou aqui para te ajudar nesse aspecto, para que você seja mais feliz, para que você conquiste grandeza de alma, que mesmo que na vida haja sofrimento, mesmo que na vida haja tristeza, você seja capaz de, e mesmo que lhe custe agir, mesmo que você tenha que sacrificar, você seja capaz de se sentir bem, porque você sabe que você está inserido. Na verdade, você está em busca de virtudes. Até a próxima. Vamos juntos.